Olá, hoje nós vamos falar em funções definidas por partes. Olha a seguinte função, observa a seguinte função, f de x é igual a x mais 2 se o x for maior ou igual a zero, e 2 menos x se x for menor que zero. Então veja que essa função ela tem duas expressões para valores diferentes de x. Então o que a gente tem que fazer? A gente vai fazer o gráfico da função do primeiro grau para x positivo e depois fazer a função do primeiro grau para x negativo e compor esses dois pedaços. Então, para fazer a x mais 2, eu tenho que pegar x maior ou igual a zero, pego sempre o ponto de borda que é o zero, pego zero e pego um número maior que zero. Então, para x igual a zero, a imagem é 0 mais 2 dá 2. E eu peguei o próximo ponto, 1. 1 mais 2, 3. E agora eu vou fazer a mesma coisa para 2 menos x. Só que o x não é igual a zero. Mas eu pego o ponto de borda para saber como é que a função se comporta nesta borda aqui. Então, pego o zero e pego um número menor que zero. Então, 2 menos 0 dá 2, menos 1, 2 menos menos 1, 2 mais 1 dá 3. Vamos colocar no gráfico primeiro a primeira parte, marcando o ponto 0,2, 0,2 e o ponto 1,3. Então, para x maior ou igual a zero, essa função aqui passa por essa reta, tá vendo? Então, agora nós vamos colocar os outros pontos da segunda parte, 0,2, que coincide com esse, porque aqui deveria ser bolinha aberta, mas aqui já está pintado, então acaba sendo fechado. E o menos 1, 3. Menos 1, 3. E agora, então, a gente liga os pontos, e aqui está o gráfico dessa função, que é definida em duas partes, para x maior ou igual a zero e para x menor que zero. Vamos ver outro exemplo. Aqui eu tenho três partes diferentes, onde menor que zero e maior que zero são funções constantes, e entre 0 e 4, uma função do primeiro grau. Então, nós vamos fazer o gráfico dessa função do primeiro grau usando exatamente os pontos de borda, o 0 e o 4. Então, 0 mais 2, 2, 4 mais 2, 6. Colocamos no gráfico 0, 2 e 4, 6. Ligamos apenas esse pedaço, porque ele só vale para entre 0 e 4. E agora, então, eu vou traçar antes de 0, que é o 2, constante igual a 2 até chegar no 0. Depois do 4, constante igual a 5 até chegar partindo do 4, né? Tá aí o gráfico dessa função definida em três partes. Vamos ver um último exemplo. Esse exemplo aqui é bem esquisito. Veja que agora tem uma função do segundo grau e tem uma função do primeiro grau. Para x maior ou igual a zero. Então, aqui eu vou ter que achar as raízes, né? Para fazer o gráfico de uma função do segundo grau, eu faço as raízes. Como ela é incompleta, dá para colocar o x em evidência. X que multiplica x mais 2 igual a zero. Então, uma raiz é x igual a zero. A outra raiz, x mais 2 igual a zero, x igual a menos 2. Então, veja que eu nem coloquei aqui, sim, a concavidade é positiva, porque o coeficiente do x quadrado é positiva. Então, eu não fiz o vértice da função, porque aqui só me interessa para x maior ou igual a zero. Quando você vê que ela passa pelo 0, 0, tá vendo? Só vai me interessar este lado da função. Então, o vértice não me interessava, eu nem calculei, tá vendo? Acabo apagando aqui o lado esquerdo da função antes de x igual a zero, antes, na parte negativa. Então, agora eu vou fazer o quadro para x menor que zero. Então, veja que eu pego o ponto menos 1,
que é menos 1 mais 1. Menos com menos dá mais 1, 0. E o ponto 0, que é o ponto de borda, para eu controlar, para saber o que está acontecendo na borda. Então, 0, menos 1, que dá menos 1. Vamos marcar esses pontos. Então, eu marco o ponto menos 1, 0, menos 1, 2, e marco o ponto 0, 1. Veja que o ponto 0, 1 está com a bolinha aberta, porque ele não está definido para x igual a 0. Então, agora a gente vai ligar esses pontos aqui, passando a reta. Então, a função é dessa maneira. É uma função do primeiro grau até x, pertinho do x igual a 0. A partir do x igual a 0, ela passa a ser uma função do segundo grau com um salto aqui, né? Então, aí essa função do segundo grau aqui, desta maneira. Então, esse tipo de função tem aplicação sim, viu? Espero que vocês tenham gostado. E esse material todo é tirado do livro Matemática com Aplicações Tecnológicas, volume 1.